Quero compartilhar com vocês hoje um texto, um relato, que se encontra no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 15, a partir do verso 22. Êxodo, capítulo 15, do 22 ao verso 25 apenas. 22 ao 25. Você sabe, aqueles que já caminham há muito tempo no Evangelho, sabem que o livro do Êxodo fala da saída do povo, a tirada, retirada do povo de Israel, das mãos de Faraó, onde eles passaram ali mais ou menos 430 anos sobre o domínio de Faraó, vivendo uma realidade de escravidão. E o Êxodo basicamente vai apresentar esse período na vida do povo de Israel, mas vai também apresentar a forma como Deus agiu, tirando o povo dessa realidade, levando o povo, conduzindo o povo para um lugar, uma terra, que o próprio Deus já havia prometido a esse povo. Então, nós estamos aqui no capítulo 15, lendo o que acontece quando esse povo sai da escravidão do Egito. Diz assim o texto bíblico: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhe-se Mara. 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Vamos fazer mais uma oração, quietar nosso coração nesse momento. Senhor, Deus nosso Pai, pedimos, clamamos, Pai, ao Teu Santo Espírito, que encontre, Pai, a cada um de nós, mais uma vez, trazendo a Tua verdade, trazendo a Tua palavra, fortalecendo aqueles que precisam de força nessa noite, encorajando aqueles que precisam de encorajamento, confrontando, Pai, aqueles que precisam ser confrontados. Que o Senhor conduza esse tempo de reflexão bíblica, que o Senhor mesmo seja exaltado, adorado por meio desse momento. Fale conosco, Pai, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Olhar para a história do povo de Israel, o povo hebreu, povo que o Senhor separou, faz com que a gente conheça mais do nosso próprio coração. Olhar para a história do povo de Israel não está distante daquilo que nós somos. Não é algo que está fora da nossa realidade. Pelo contrário, voltar os nossos olhos para a narrativa do povo hebreu, descrita nas páginas do Antigo Testamento, não é apenas olhar para uma história, mas é olhar sobretudo para como Deus está mostrando, revelando o que nós somos, o que é o nosso coração, a nossa natureza enquanto ser humano. Olhar para o povo de Israel não é olhar para uma história distante, mas é olhar e perceber, nós também somos assim. Deus está mostrando como nós somos. O que está acontecendo aqui? O povo havia passado mais ou menos 430 anos no deserto, no Egito, sob o domínio de Faraó, escravidão. Deus levanta Moisés, chama Moisés, diz: Moisés, você vai ser o libertador desse povo. Encurtando aqui uma longa história, Moisés se lança naquele desafio, e depois de muitos eventos, muitos milagres, as 10 pragas, por exemplo, e tantas outras coisas, sinais de Deus,
mostrando que de fato estava com Moisés. O povo, enfim, sai do cativeiro, sai da escravidão. E o povo segue, porque Deus já havia prometido ao povo que levaria esse povo para uma terra, Canaã. E ao sair da escravidão, ao sair do Egito, mesmo experimentando milagres, muitos milagres, sinais da presença de Deus, do agir de Deus, o coração daquele povo ainda não conhecia de fato quem era o Deus de Israel, o Deus a quem ele servia, o Deus que tinha levantado Moisés. Eles saem do Egito, e você sabe que eles, caminhando, se deparam com o mar Vermelho. Àquela altura, Faraó se arrepende de libertar o povo. E o que ele faz? Manda que o seu exército vá resgatar o povo que tinha saído. E o povo está marchando, o povo está seguindo. Se deparam com o Mar Vermelho, aquele milagre extraordinário, que até hoje nós ficamos assim, sem entender o que aconteceu, sem explicação. Até hoje, até os dias de hoje, a gente olha para esse milagre e fala: o que é isso? O mar se abre, diz o texto. O povo de Israel, o povo hebreu, atravessa aquele mar. O relato diz que se forma uma parede, e eles estão atravessando o mar e uma parede de água é formada. Eles atravessam, e o exército do faraó seguindo eles. E você sabe a história. O povo atravessa, mais de 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças, os idosos, um número incontável. Atravessam terra seca, um paredão de água do seu lado. Milagre extraordinário, Deus se mostrando presente. Terminam, todos passam. O exército tenta passar, o exército do faraó, o exército do Egito tenta passar. E o que acontece? O texto diz que as águas voltam ao normal, se fecham novamente, todos morrem ali. Eles atravessam o Mar Vermelho, eles experimentam coisas extraordinárias, coisas que nós não conseguimos imaginar. Mas ainda assim o coração deles duvida de Deus. E eles estão caminhando pelo deserto. 3 dias aproximadamente, sem água, é deserto, tá, gente? É lugar seco. É lugar de escassez. Sol escaldante de dia, noite fria. Acaba a água. Provavelmente eles tinham levado ali alguns reservatórios. E vai acabando ao longo da viagem. 3 dias caminhando pelo deserto. Crianças. Um número incontável de pessoas. Até que eles chegam num local que tem água. Sedentos, o que eles fazem? Achamos, vamos descansar, vamos parar. Eles tentam beber aquela água, eles provam. E o que acontece? Aquela água é amarga, aquela água é imprópria para o consumo humano. Talvez uma água salobra, talvez uma água por conta daquela região com sais minerais, que deixava ela imprópria para o consumo humano. E qual é a reação do povo naquele momento? Eu não sei se você conseguiu perceber isso na nossa leitura. O povo vai para Moisés e diz: e aí? Você vai deixar a gente morrer de sede aqui? E aí, cadê teu Deus? Você trouxe a gente para cá para a gente morrer de sede? Não tem água aqui, Moisés. Aquele local era conhecido como Mara, aquela região onde eles estavam, que as águas ali eram amargas. Foi por isso que eu mencionei. Preste atenção num detalhe. Eles tinham acabado de atravessar um mar, um paredão de água havia se formado. 3 dias depois, murmuração. Cadê? Vai todo mundo morrer de sede? Cadê o seu Deus? Interessante, porque quando a gente olha para a história, esse relato específico, a gente muitas vezes pensa que a gente teria outro tipo de resposta.
teria outro tipo de comportamento. Mas sabe qual é o curioso e o que esse texto vem colocar diante de nós? Fazer a gente pensar? É que muito provavelmente, 3 dias depois que a gente experimenta um milagre extraordinário de Deus, 3 dias, algum tempo depois a gente está murmurando de novo, reclamando de novo. Cadê esse Deus? Não vou mais para a igreja, não. É isso que esse texto vem colocar diante da gente. Um povo que tinha atravessado o mar, um povo que tinha saído da escravidão, um povo que tinha visto sinais, maravilhas, prodígios, as 10 pragas, o quanto Deus estava ali, quebrando o coração do faraó, dizendo, esse povo é meu, ele não é seu, esse povo é meu e eu vou tirar eles daí. Eles experimentaram coisas extraordinárias. Ao se depararem com o primeiro desafio, murmuração, são tomados pela ingratidão. Qual é a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, para mim e para você? Não permita que as águas amargas tornem o seu coração num coração amargo. Não permita que as amarguras tornem a sua alma também amarga, uma alma amarga. Não permita que as águas amargas roubem de você a esperança, a confiança no Senhor, sorriso no rosto. Talvez você pense, mas como é que eu vou sorrir? Diante do que eu estou vivendo, o cenário que eu estou vivendo, não tem motivo para sorrir. E é certo. Lá em Eclesiastes vai dizer que há tempo para riso, há tempo para choro, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando para você ignorar as circunstâncias da sua vida. Mas eu estou falando do seu coração. Como nós podemos cultivar um relacionamento mais profundo e mais maduro com Deus? Porque a jornada cristã é um longo processo, é uma longa caminhada. O texto bíblico vai nos dizer que nós somos um povo e que nós somos peregrinos aqui. O que significa isso? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Em outras palavras, nós estamos aqui numa peregrinação, numa jornada. E olha que interessante, o que esse povo estava fazendo? Caminhando, seguindo rumo a Canaã. Olha como esse texto nos encontra também, porque nós estamos aqui numa caminhada, numa peregrinação. E durante esse processo de caminhada e de peregrinação, como nós temos desenvolvido o nosso relacionamento com Deus? De forma madura, ou de forma imatura? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Talvez alguém diga, o Senhor Criador, amém. O Todo-Poderoso, amém. Aquele que faz milagres, amém. Sabe como Jesus chama Deus? O Pai? Quer dizer, chama de Pai. Você olha para Deus e percebe Deus como um Pai? Se eu tivesse que escolher uma história bíblica, assim, para falar, é isso para mim, é a relação com Deus, isso para mim é a caminhada no Evangelho. Difícil, mas eu arriscaria dizer que o relato sobre o filho pródigo, para mim, mais representa o que é a nossa relação com Deus. Aquele texto que diz que um filho decide pedir a herança para o seu próprio pai e sair, vai para a vida. O pai entrega generosamente tudo que ele tinha direito, mesmo que aquele fosse um sinal do filho dizendo, eu não tenho mais interesse na relação com você, você morreu para mim. É isso que aquele filho estava falando para o pai.
você não existe mais, eu quero a minha herança e eu vou viver da forma que eu quiser viver. O pai, de forma extraordinária e de forma generosa, concede tudo que aquele filho tinha direito. E aquele filho vai para a vida seguindo os seus impulsos, seguindo a sua natureza, sem responsabilidade. Ele decide viver o caminho da irresponsabilidade, e ele gasta todo o seu recurso. Ele se vê trabalhando para um cuidador, um criador de porcos, e tendo que comer agora comida de porco, porque não tinha recurso, era o que tinha para ele, até que ele cai em si. Eu gosto muito dessa expressão, ele cai em si. Tem uma hora que a gente precisa cair em si, e essa hora é a hora que o Espírito toca no nosso coração. Esse é o momento que o Espírito nos encontra e faz a gente abrir os olhos e enxergar de fato a realidade. Não só a realidade ao nosso entorno, mas sobretudo a realidade do nosso próprio coração. Porque enquanto a gente não faz esse caminho, que é o caminho para dentro, que é o caminho de olhar para o nosso próprio coração e perceber o que se passa no nosso coração, a gente está distante. A gente não consegue construir uma relação madura e profunda com Deus. Deus é para a gente qualquer coisa, mas menos um Deus que se revela na pessoa de Jesus, e Jesus chama-o de Pai. Enquanto a gente não faz esse caminho, que é o caminho para dentro, enquanto a gente está olhando só para fora, a gente não constrói uma relação madura com Deus. E é isso que acontece com aquele filho. Ele faz esse caminho, ele olha para o seu próprio coração, ele cai em si. Ele diz: o que eu estou fazendo aqui? Você já se deparou com essa pergunta? Isso já veio à sua mente, à sua consciência, ao seu coração? O que eu estou fazendo aqui? Isso já aconteceu com você? Vou contar uma história para vocês. Eu tenho um amigo, e a gente se conhece desde a infância, criado na igreja. Nós fomos criados juntos na igreja. Até que lá pela adolescência, início da juventude, uma fase que geralmente é uma fase mais complicada, ele decide sair dos caminhos do Senhor e viver a vida dele, fora do ambiente da igreja, fora da comunhão. E ele vai, seguindo, sem saber para onde estava indo. E às vezes a gente se encontrava e era nítido, como eu percebia o quanto ele estava diferente. Até a aparência era diferente dele, até a expressão era diferente. Eu olhava para ele: cara, não é possível, que é aquele que a gente foi criado junto, como é que está diferente? E não é por conta de roupa, não estou falando isso, mas é um semblante diferente. Até que um dia ele me procura, ele fala: cara, eu preciso conversar. Eu falo: vamos conversar. E ele fala para mim: cara, eu me perdi completamente, eu fui por caminhos que nem eu sei explicar, e eu cheguei num lugar que eu fui buscar, cara, orientação com um cartomante, uma criança, família cristã, criado na igreja, conhecia a palavra, pregava desde criança, se perdeu. Até que ele falou, eu falei: e o que aconteceu? Aí ele falou, e sabe o que ela falou para mim? Que eu não era daquele lugar, que eu não pertencia àquela vida, que era para eu voltar para onde eu tinha saído. Ele foi fazer uma consulta, e o que ele ouve lá? Aquela pessoa se tornou um instrumento de Deus para fazer ele o quê? Cair em si, fazer ele olhar para dentro de si, o caminho que é o caminho para dentro. E ele voltou, ele me contou isso assim, em lágrimas e tremendo. Eu falei: cara, só tem uma coisa para a gente fazer, a gente tem que orar. Eu não lembrei de texto bíblico na hora, eu não lembrei de chamar ninguém. Eu falei: cara, a gente tem que orar aqui, está acontecendo alguma coisa. A gente se ajoelhou, a gente orou junto. Hoje é um pastor, plantou uma igreja. Eu falo isso emocionado, porque essas experiências, elas vão marcando a nossa jornada. E o que esse texto está nos convidando a fazer? A olhar para a nossa jornada, a olhar para os nossos processos, para esse caminho que a gente está seguindo. E olhando para essa jornada, voltar para o nosso coração.
fazer esse caminho que é o caminho para o coração. Por isso que, em primeiro lugar, eu penso que esse texto nos chama a não permitir que as águas amargas que a gente encontre pelo caminho faça também do nosso coração um coração amargo. Faça da nossa alma uma alma amarga. O que Moisés fez diante daquela murmuração? Diante daquela ingratidão? Foi buscar no Senhor a resposta. Ele foi orar. Verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés faz o quê? Clama ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Sabe o que me chama a atenção nesse versículo? Moisés sai e vai clamar ao Senhor, o povo murmurando, o povo que tinha experimentado milagres extraordinários. Murmurar contra Moisés é murmurar contra Deus, porque quem Moisés estava representando ali no meio deles? O Deus de Israel. Então, quando eles murmuram com Moisés, o que eles estão fazendo? Uma ingratidão no coração contra o próprio Deus. Uma amargura no coração, que é tomada ali diante daquela água amarga, o coração deles também se torna amargo. Ingratidão, murmuração. Moisés sai e vai clamar ao Senhor, e olha o que eu acho extraordinário nesse texto. Deus mostra para Moisés uma árvore. Moisés pega aquela árvore e lança na água amarga. O texto não deixa claro que Deus havia mandado Moisés lançar aquela árvore na água. O texto diz que Deus mostra para Moisés uma árvore. Deus mostra algo para Moisés. Moisés pega aquilo e joga na água. Aqui no texto você não vai encontrar: Deus mandou Moisés jogar essa árvore na água. Não tem isso. O que tem? Deus mostrou. Deus mostrou. O que me faz pensar que muitas vezes Deus usa aquilo que já está no nosso entorno. Já está aqui. E é com isso que Deus vai trazer um milagre que a gente precisa, que a gente espera. Mas se o nosso coração está cheio de amargura, a gente não consegue ver o que já está do nosso lado. Se o nosso coração estiver motivado por uma ingratidão, a gente não consegue perceber aquilo que Deus já colocou. Está do nosso lado. Aquilo que a gente olha e não acha que pode trazer, pode ser um instrumento de Deus, pode ser um recurso que Deus colocou para suprir a necessidade, para realizar um milagre que a gente está esperando, necessitando. Porque o fato aqui não é que a sede fosse algo secundário. A sede é uma necessidade legítima. Eles estavam há 3 dias caminhando pelo deserto. Então, a necessidade deles é uma necessidade legítima, e muitas vezes a nossa necessidade é legítima. O problema é que, se o nosso coração for alcançado pela amargura, os nossos olhos se fecham, os nossos ouvidos se fecham, e a gente não consegue perceber o que Deus já colocou ao nosso entorno, quem Deus já colocou ao nosso entorno, o que Deus já colocou ao nosso entorno, o que Deus já colocou nas nossas mãos, de recursos, de talentos, de capacidades, de habilidades, que nós já temos. E Deus está falando, é por meio disso aí, que essa situação vai ser transformada, mas com o coração amargo, motivado e cheio de ingratidão, isso não é perceptível aos nossos olhos. Por isso, que esse texto me chama a pensar que, diante das águas amargas que a gente se depare ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada,
eu não posso permitir que o meu coração se torne amargo também. Eu não posso permitir que a ingratidão tome conta do meu coração. Eu preciso olhar para a minha história. O salmista vai dizer algo sensacional. Ele fala assim: por que está abatida a minha alma? Olha aí novamente. Qual é o caminho que ele está fazendo? O caminho para fora? Não. O caminho para dentro. Por que está abatida a minha alma? Ele olha para o coração dele. Ele faz o caminho para dentro. Ele analisa o coração dele. Você está abatido. O que está acontecendo? Você esqueceu de quem é o seu Senhor? Ele está conversando com ele. É como se ele estivesse se olhando no espelho. Ele está falando: o que está acontecendo com você? Olha que coisa interessante. A gente fica olhando para fora o tempo todo, reclamando de tudo. Está chovendo, a gente reclama. Está calor, a gente reclama. A gente reclama de tudo. De coisas pequenas, mas daquilo também que é difícil de ser realizado, mudado, transformado. Se tem algo que o povo de Israel repetiu muitas e muitas vezes, foi o comportamento da murmuração, da reclamação, muitas e muitas vezes. Logo depois, a gente está no capítulo 15, logo depois no 16, olha que extraordinário. Vou reformular. Olha que curioso. Mais uma vez, eles experimentam ali o agir de Deus. Aquelas águas amargas se transformam em águas doces. E eles seguem viagem. O que acontece na frente? Fome. O que eles fazem? Murmuração de novo. Sabe o que a gente aprende com isso? Que o nosso coração é tendencioso a murmurar. Por isso que eu comecei dizendo, olhar para a história do povo de Israel é olhar para o nosso próprio coração, é conhecer o nosso próprio coração. Não é uma história distante, que está longe da gente. Aí o que Deus faz quando eles murmuram de novo, lá na frente? Maná. Olha aí. Agora sim, o que é extraordinário? É que Deus, mesmo diante de um povo que murmura, está abençoando generosamente. Está abençoando, está suprindo a sede, está suprindo a fome, está aquecendo no frio, está cobrindo no calor, e Deus não para de abençoar aquele povo. E mais, Deus não deixa de conduzir aquele povo. Eles vão tropeçando nas consequências daquilo que eles mesmos criam, estabelecem. Eles vão tropeçando, mas não significa que Deus abandona. Por quê? Porque Deus já tinha feito uma aliança com aquele povo. E sabe qual o recado de Deus para a gente? Para mim e para você? Esse mesmo Deus que conduziu aquele povo, que abençoou generosamente, é o Deus também que tem conduzido a sua vida, a sua história. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. O mesmo Deus que transformou aquela água amarga em água doce. O mesmo. O Deus que derramou pão, maná do céu, que supriu a fome, a sede. E o mesmo Deus que conduziu aquele povo por meio do deserto. Esse mesmo Deus é o Deus também que conduz a sua vida, a sua história. É o mesmo Deus. A gente olha para essa história e para o povo de Israel e a gente acha que a gente está separado. Não, nós não estamos separados disso aqui. Desse relato especificamente, capítulo 15, e de toda a narrativa do povo de Israel. Sabe por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. O povo que o próprio Deus separou, resgatou, chamou, para que pudéssemos desfrutar não apenas das bênçãos que Ele nos oferece, mas, sobretudo, desfrutar dEle. Desfrutar de quem Ele é. Como é que a gente constrói uma caminhada, uma jornada mais madura com Deus? Um relacionamento mais maduro com Deus? Desfrutando de quem Ele é. Não é só esperando de Deus as bênçãos que Ele pode nos oferecer. Esse talvez seja o caminho mais imaturo para um cristão.
Vou no culto hoje porque eu sei que lá Deus vai realizar um milagre. Tá, aí na sua casa ele não pode realizar, não? Veja, é importante, necessário, fundamental, essencial que a gente esteja em comunhão. A minha observação é, o que Deus faz aqui, também pode acontecer onde você estiver. Aqui é a nossa resposta de culto, de adoração, de comunhão, porque o próprio Jesus viveu em comunhão, não fez carreira solo. Então esse cristianismo que é Cristo em casa, ele não é do Evangelho, é um outro Evangelho. O Cristo em casa, eu vou ficar em casa aqui, na internet, agora é comunhão. A internet você ouve a palavra, mas você não tem comunhão, você não tem relacionamento. E sabe como a gente cresce? Em comunhão, em troca. A gente precisa disso aqui. O povo de Deus é o povo da comunhão, é um povo da comunidade. É um povo coletivo, é um povo comunitário. Jesus ensinou isso para a gente. Ele formou, não pessoas individuais, mas ele formou uma comunidade. Jesus formou uma comunidade. É por isso que nós necessitamos da comunhão. Acontece que a nossa caminhada, a nossa jornada, muitas vezes, as águas amargas serão uma realidade. Muitas vezes. E como a gente responde a isso? Permitindo que o nosso coração seja tomado de ingratidão, esquecendo da nossa história. Olha para a sua história. Olha para a sua própria história, para a sua vida, o quanto Deus já te sustentou. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é isso? É o caminho para dentro. É o caminho de quem está caminhando para dentro de si. Quero trazer esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero lembrar dos feitos do Senhor, porque é isso que vai me encher de esperança. Eu quero lembrar dos momentos em que eu percebi o agir de Deus e eu vi, Deus passou aqui. É isso que eu quero trazer ao meu coração, porque está abatido a minha alma. É o salmista conversando com ele mesmo, dizendo, descansa no Senhor. Qual tem sido a nossa resposta diante de águas amargas? O caminho da murmuração? O caminho da ingratidão? Ou o caminho de quem olha para o seu próprio coração e diz, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, eu continuarei me alegrando em Ti, eu me continuarei confiando em Ti. Esse texto me faz pensar e me confronta a avaliar como tem sido a minha conduta, o meu relacionamento com Deus, diante das águas amargas que eu tenho enfrentado. Porque uma realidade é, todos nós enfrentamos, enfrentaremos e continuaremos a enfrentar a se deparar com águas amargas. Esse é um fato, tá? Esse cristianismo triunfalista que diz, agora que você aceitou Jesus, tudo vai ser maravilhoso. Ele não é do Evangelho de Jesus. Porque o próprio Jesus disse o quê? Nesse mundo, então, a gente precisa lidar com isso. Ninguém quer, nós não queremos. Mas é um fato, é uma realidade, a gente não pode fugir disso, porque isso é da contingência da vida. Águas amargas aparecerão no nosso caminho. A pergunta é, como a gente lida com isso? E esse texto está apresentando uma resposta, um caminho, uma possibilidade para a gente. Ou o meu coração vai se tornar amargo e eu vou cair na murmuração, ou eu vou fazer o caminho para dentro. Senhor, vou continuar confiando na Tua bondade, na Tua fidelidade, no Teu amor, no Teu cuidado. Eu vou olhar para a minha história e eu vou ver o quanto o Senhor já fez, o quanto o Senhor já sustentou, o quanto o Senhor já realizou, o quanto o Senhor já fortaleceu, porque muitas vezes a gente não vê um agir de Deus mudando as circunstâncias, mas a gente atravessa aquilo. Por quê? Porque Deus nos sustentou. Ele falou, estou com você aqui. E isso é suficiente.
às vezes isso é o suficiente. Saber que Deus está conosco. Saber que Ele está nos fortalecendo, nos dando vigor. Isso às vezes é o suficiente. Às vezes a gente não vê mudança, milagre. A porta continua fechada, a água amarga continua diante de nós. O que a gente precisa, às vezes, em alguns momentos, é só saber que Deus continua ali com a gente. Meu desejo, a minha oração nessa noite é que o meu coração, o seu coração, não seja encontrado pela amargura diante das águas amargas que você e eu enfrentamos e nos deparamos. Mas que a gente faça esse caminho de sondar o nosso coração, de avaliar a nossa resposta a Deus. E todas as vezes que a gente encontrar a amargura, a ingratidão, porque elas podem nos alcançar, que a gente traga à nossa memória os feitos de Deus. O Senhor já me sustentou, o Senhor até aqui tem me conduzido, eu já experimentei milagres da parte do Senhor, eu já experimentei de um coração transformado. Me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor, a colocar o meu coração em Ti, a não permitir que essa amargura se torne também, ou transforme também o meu coração num coração amargurado, que só murmura, que só reclama. Mas que eu seja parte também do processo, como um instrumento de Deus, para fazer aquilo que o próprio Deus tem para fazer. Moisés pega aquela árvore, a gente não sabe se era um galho seco, se era uma planta, a gente não sabe exatamente o que é, mas é algo que aquele povo, mais de 600 mil homens, ninguém percebeu aquilo. Só Moisés, que olhou e pegou aquilo, sem que Deus falasse para ele: Moisés, lance nas águas. Não tem isso no texto. O texto diz que Deus mostrou para Moisés. Ele pega aquilo e joga na água. A água se torna doce, o povo vai beber água. O povo vai saciar a sede, suprir a necessidade que eles tinham. Que eu e você tenhamos essa sensibilidade, esse coração que olha aquilo que já está no nosso entorno e fala: é com isso aqui que Deus quer trazer águas doces. É com isso aqui. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas com o coração no Senhor, essa sensibilidade de perceber o que já está diante de nós, fazer e falar: é com isso aqui que Deus vai transformar essas águas amargas. É com esse recurso que eu tenho, é com essa habilidade que eu tenho, é com essa capacidade que eu tenho, é com alguém que já está perto de mim. Somente quem tem um coração no Senhor percebe isso. E que o nosso coração seja esse, que tem essa sensibilidade para perceber aquilo que o próprio Deus já está fazendo e quer fazer por mim, por você, pelo seu povo. Vamos fechar os nossos olhos? Queria chamar aqui o presbítero Marcos para fazer uma oração. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos concede, Senhor, como igreja Tua, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra, Senhor, como Teu Filho acabaste de colocar aqui, Senhor. Nós, muitas das vezes, nós murmuramos, Senhor, nós duvidamos do Teu poder, nós duvidamos do Teu agir, Senhor, nós duvidamos da Tua palavra, Senhor. Nós nos achamos autossuficientes, nós nos achamos capazes, poderosos, Senhor, e ousamos, Senhor, até achar que nós temos controle sobre a nossa vida, controle sobre a nossa história, Senhor. A Tua palavra é muito clara, Senhor. A Tua palavra, Senhor, aqui apresentada pelo Teu servo hoje, mostra isso para a gente, Senhor.
Mostra, Senhor, que muitas das vezes mesmo nós, Senhor, hoje levantamos, Senhor, saímos das nossas casas, temos vida, temos saúde, Senhor, para sair das nossas casas e andar até aqui a igreja, pegar ônibus, carro, a pé, enfim, Senhor, muitos dos meios que cada um de nós chegamos até aqui, Senhor. E mesmo assim nós duvidamos do Teu poder, nós duvidamos da Tua provisão, nós duvidamos da Tua capacidade, Senhor, de nós, Senhor, que como filhos Teus, Senhor, que nada merecemos, e Tu tem nos dado, Senhor, Tu tem nos dado vida, Tu tem nos dado saúde, Tu tem nos dado a paz, Senhor, Tu tem nos dado alimento, Tu tem nos dado tantas coisas, Senhor. Ó Senhor, que nós, Senhor, Teus filhos, Senhor, possamos, Senhor, reconhecer, Senhor, essa Tua capacidade, que Tu és um Deus que provém tudo, Senhor, para os Teus filhos, Senhor. A Tua palavra, Senhor, Tu revelada para a gente, Senhor. Não há de faltar o pão para a gente, Senhor. Não há de faltar nada, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que a gente precisa buscar a Ti, Senhor. Buscar o Teu reino, Senhor, a Tua justiça, Senhor. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas, Senhor. Nos dá um coração, Senhor. Um coração que crê, Senhor. Um coração que acredita, Senhor. Um coração que possa olhar para Ti, Senhor, e Te ver, Senhor, como Pai, um Deus que cuida dos Seus filhos, Senhor, um Deus que ama os Seus filhos, Senhor, um Deus que apresenta, Senhor, muitas das vezes situações, apresenta uma água amarga, Senhor, apresenta uma dificuldade, Senhor, mas que nós, Senhor, possamos ter a certeza, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. E essa é a Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, dê tranquilidade, dê conforto ao nosso coração, Senhor, para que a gente possa exercer, Senhor, esse papel de Teu filho, Senhor, esse papel de cristão, esse papel de crente da Tua palavra, Senhor, e que a gente possa apresentar, Senhor, esse Jesus maravilhoso, esse Deus, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé? Nós estamos encerrando o nosso culto. Terça-feira, encontro com Cristo, às 19 horas aqui na igreja. Se você tiver a disponibilidade de estar conosco, tem sido uma bênção. Vamos fazer mais uma oração. Pedir ao Senhor que nos leve debaixo da sua segurança. Pai bendito, obrigado por esse tempo de culto, esse dia, Pai, onde de manhã estivemos aqui com as crianças participando do louvor, foi uma bênção. Agora à noite também, onde tivemos essa oportunidade de cultuar a Ti, prestar um culto ao Senhor. Obrigado pelo que o Senhor falou aos nossos corações ao longo desse dia, e obrigado também porque o Senhor já tem algo novo preparado para cada um de nós ao longo dessa semana. Agora nos leve em paz, nos leve debaixo da Tua segurança, e a gente volte para o nosso lar, com o nosso coração quieto, calmo, que a gente possa ter uma noite de paz, de sono, de tranquilidade, de repouso. Faça assim, Pai, conforme o Teu querer. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se despeça de alguém do seu lado, deseja uma boa semana. Vamos em paz.